Boa noite, mais uma quinta-feira aqui na Vale TV, com mais um Direto ao Assunto, né? Hoje, 6 de outubro, e hoje eu vou receber, né? Estou recebendo um artista plástico muito legal, ele é designer também, mas antes de apresentar, eu só quero te dar 2 recadinhos, né? Um que toda quinta-feira tu tem que estar aqui me assistindo, olha só, né, que pretensão. E é muito fácil acessar a Vale TV, multiplataforma, canais 6 e 14 da NET, pelo site da Vale TV, pelo Facebook, Instagram, YouTube, ou baixando o aplicativo. E tem como você acompanhar toda a nossa programação. E a Vale TV, né, fala com a nossa comunidade, então é importante prestigiar. Antes de apresentar o meu convidado da noite, eu quero agradecer aos apoiadores do Direto ao Assunto, a loja Carmener que me veste com esses looks com cores lindas, a Cacá Móveis e Decorações, que compõe o meu cenário, a Magic Hands, o Val Melman, que é responsável pelo meu cabelo, e a Lia Flores, né, com essas orquídeas lindas e com as flores que eu sempre presenteio os meus convidados ao final do programa. Então, hoje o foco será arte e cultura, que é um assunto, né, que todos nós gostamos, enriquece. E estou aqui com Marcelo Zene, que é artista plástico então, e designer gráfico. Ele é natural de Mussum, no Rio Grande do Sul. Residiu em São Leopoldo e atualmente ele mora em Novo Hamburgo, onde ele tem o ateliê, no bairro rural Lomba Grande. O ateliê e residência? E residência. Oh, coisa boa, é muito legal, né? Sim. Ele é formado pela Faculdade de Belas Artes da Fevale, no curso de profissionalização de artista plástico e especialização em design gráfico, arte na comunicação pela Unicinos. Também sou filha da Unicinos. Atua no mercado desde 84, desenvolvendo atividades também em design gráfico desde 87. Também foi professor na Universidade Fevale, nos cursos técnicos de Publicidade e Propaganda, na graduação em Design e na graduação do Design de Moda, entre os anos de 99 e 2018. Foi membro integrante e fundador do Grupo Arte 15 de São Leopoldo durante 7 anos, que foi um grupo muito legal, né? De muita valorização da arte local, né, Marcelo? Sim, sim. Foi. Então, bem-vindo a mais um Direto ao Assunto aqui na nossa Vale TV. É um prazer te ter aqui, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Maria Helena. Estou muito feliz pelo convite, assim, para falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, né? Sim. E vamos... Não, e é muito legal, né, Marcelo, porque o primeiro contato que eu tive com a tua obra eu não te conhecia. Foi naquele tour em Hamburgo Velho, do Circuito das Artes, que eu achei fantástico. Eu fui lá para o BRIC, e aí teve a caminhada, fui em todos os lugares, alguns lugares eu já conhecia, outros eu tinha entrado pela primeira vez. E aí me deparei na Casa Presser, que eu nunca tinha entrado, com as tuas obras e me chamou muito a atenção. Depois nós vamos falar sobre as medusas, né, sobre essa inspiração. Achei fantástico. E depois, num evento de arte, nos conhecemos através de uma amiga comum, né, que é filha de artista plástica, né, Ana Carolina, filha da dona Ilse Schmidt, com belas obras. E são as conexões, né, da vida, são os encontros positivos. E é muito legal. Então, assim, eu queria saber contigo, tá, tu vieste pela arte, né, depois o design, mas assim, como é que tu despertou esse teu interesse pela arte? Como é que foram os teus primeiros contatos com a arte? Bom, os primeiros contatos se deram lá na infância já, né? Como era uma cidade de interior, com pouca produção artística, a primeira referência que eu tive assim foi meu irmão, que desenhava, gostava muito de desenhar. E, como a gente tinha uma boa diferença de idade, assim, ele era 8 anos mais velho que eu olhava os desenhos dele e, não, eu quero fazer isso aí também, né? Ai, que bom! Eu tinha um espelho nele. Sim, assim. uma inspiração Uma e um inspiração, espelho. A cidade em si não oferecia muita produção artística e nem relacionada. Então, o único lugar que tinha mesmo arte era na igreja. Então, tem uma igreja lá, tem hoje uma igreja ainda, pintada com afrescos originais mesmo, de um artista italiano. E sabe como é que é? Cidade de interior, colonização italiana, né? A gente tem aquele costume, né, de frequentar a igreja.
Só que eu era um moleque, né? Ficava olhando para o teto da igreja, Admirando as artes da igreja. Então aquilo foi meu primeiro contato e estímulo, né? Eu sempre digo que a nossa trajetória, ela se dá, a nossa construção como pessoa e como profissional, ela se dá muito pelo ambiente onde a gente é criado, né? Sim, E as influências, as influências, os estímulos que a gente recebe também. Porque se tu não tem estímulo, tu pode simplesmente descartar alguma coisa que tu está fazendo. Então, eu tinha uma escola lá muito bem aparelhada, embora na época não existisse arte e educação, era técnicas industriais, técnicas, né? sim. Então era aparelhada, mas não tinha uma professora que desse a disciplina de História da Arte, por exemplo. Então não se conhecia História da Arte, mas se tinha bastante acesso a técnicas. E nesse trajeto, nesses primeiros momentos, eu tive, assim, eu tive o privilégio de me interessar pela arte e começar a desenhar, e aquilo começava a me trazer certos retornos, certos prazeres. Sim. Né? E um dos prazeres era, por exemplo, a apreciação dos colegas. Que então legal. Os colegas gostavam do desenho, muitas vezes eu acabava arrancando o desenho da folha do caderno, arrancando a folha do caderno e dando para os colegas que acabavam gostando, e isso era um estímulo também. Sim. Né? Então isso me levou a começar a gostar de arte. E quanto mais eu recebia esse estímulo, mais eu me dedicava, me motivava, dedicava tempo, produzia, né? E o trabalho vai evoluindo. Isso, claro. Isso é uma coisa que acontece nas séries iniciais, até a pré-adolescência, a criança desenha bastante. Se ela não recebe um estímulo, ela logo vai abandonar aquilo lá. Aí quando ela começa a se interessar novamente por aquilo, aí pelos 15 anos, adolescência, sim, ela é muito crítica. Quando ela volta por aquilo lá, ela está muito atrasada no desenho, ela está assim, defasada. Então ela pensa assim, bah, mas que desenho, né? Muito feio, aí acaba não se interessando. Sim. Como eu não tive esse intervalo, eu sempre fui produzindo e me aprimorando, aconteceu de eu, com 15 anos, já pensar assim, não, eu quero ser artista, eu quero ser... Tu querias o caminho da arte já com 15 anos? Com 15 anos. Então eu já produzia alguma coisa, já vendia inclusive algumas peças. Então, já eras reconhecido pela tua arte? Sim, pela minha arte. Tão cedo? No local ali, né? Eu fazia pequenos entalhes em madeira, né? E aquilo começou a ser um estímulo, assim, o pessoal começou a gostar, elogiar, comprar, né? Então, isso eu já decidi ali, bah, eu quero ser artista. Que história bonita, porque normalmente aos 15 anos a gente não tem nem ideia de que carreira, de que caminho seguir. É difícil. E a arte te conquistou desde pequeno. Desde pequeno. Né? Graças aos afrescos da igreja. Isso. E realmente, quando tu entra, eu vejo aqui na nossa São Luís, né? Sim. Tu entra e eu fico olhando, eu adoro olhar. Aquela igreja é maravilhosa. É maravilhosa. Os trabalhos do Marciano, do o Marciano Locatelli. tem um trabalho lindo. Sim, né? Sim, o trabalho dele é incrível, fantástico. Então, aquilo lá é incrível, a gente se vê absorvido pelo aquele... Absorvido. Né, pelo trabalho. Exatamente. E tu fica... Né, perdido olhando aquilo, porque realmente prazer, é um prazer, era realmente, vamos dizer, a expressão da arte, né? Eram nas igrejas, era um local onde tu podia, e que legal essa história que te despertou quando molequinho, né? Molequinho, pequeno, mas que aquilo te seduziu, né? Tu foi abençoado ali, né? Sim, eu tive muita sorte, porque, pensa, uma cidade do interior, né? Eu cresci lá. E naquela época, né, não vou dizer que é tantos anos atrás, não tinha internet, então o mundo, a Terra era grande e o mundo era pequeno, meu mundo era pequeno. O acesso à informação era limitado, né? Era muito limitado, então tu não tinha acesso. E como na escola não tinha arte, educação, não tinha aquela coisa de tu conhecer a história da arte, os movimentos, para ter uma ideia, só fui conhecer os movimentos de arte, história da arte, depois que eu saí de lá para estudar, né? Então eu saí de lá com 17 anos e vim morar em São Leopoldo, que meus irmãos já moravam ali para estudar no Unicinos.
E é ali que eu comecei a ter contato, ver as livrarias, ver as bibliotecas. Quer dizer, tu pesquisar sobre o assunto que já era importante para ti. Era importante para mim, sabe? Só que eu não tinha acesso e também não tinha nem a ideia da dimensão que era toda a história da arte, né? Para mim, a história da arte acabava no Renascimento. Sim. Né? Então, era o que o livro de história geral mostrava. Mostrava. Personagem, o Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Os clássicos. Os clássicos e o Renascimento em si, mais por conta do Renascimento do que pela própria arte. História, mais pela história mesmo. E daí de São Leopoldo, o que tu cursaste primeiro, a Unicinos ou a Fevale? Ou foi concomitante? Não, foi a Fevale primeiro. Né? Quando eu cheguei em São Leopoldo, eu fui estudar na Fevale, fazer a Faculdade de Belas Artes, porque eu já tinha... Que sempre foi reconhecida na nossa região. Sempre foi considerado um curso de muita qualidade. Muita. Tive excelentes professores e, assim, já era o meu desejo mesmo, né? Então eu já tinha aquilo focado, tinha o objetivo. Depois de formado, assim, depois de alguns anos depois de formado, a gente começou a discutir sobre, o que te levou a... Porque até aquele momento eu não tinha pensado, né? O que está me levando a isso? Sim. Eu estava simplesmente seguindo o meu... O teu gosto. O meu gosto, o meu caminho, né? Aí, depois de um tempo, a gente começou a discutir, mas o que te levou para a arte, tal coisa, tendo nascido lá no interior, assim. Aí eu comecei a pesquisar, assim, mas por que eu comecei a gostar de arte, né? Por que eu segui esse caminho? O que me conduziu para isso? Aí eu fui fazendo um retrocesso, assim, uma imersão. Uma imersão, exatamente, pesquisando, buscando, assim, quais foram os meus estímulos, quais foram as minhas referências, né? Então, isso foi muito bom, porque isso também ajudou a nortear o meu trabalho. Assim. Então, até por um processo, um método de trabalho, isso me ajudou muito, porque uma coisa que acontece com a produção artística, com o artista plástico, é que muitas vezes ele não sabe o que fazer, para onde, que tema ele vai desenvolver, como ele vai desenvolver esse tema, o que ele vai produzir, enfim, né? Porque daqui a pouco tu vê tantas referências. Amplo, né? É muito amplo. E tu vê até como o mercado de trabalho é hoje, né? Exatamente. Às vezes o pessoal assim sai do ensino médio e quer fazer uma faculdade de quê? De quê? Que não profissão? sabe para que lado ir. Sim, é muita oferta, é um campo muito amplo de atuação hoje. Então, para o artista, eu acho que uma coisa muito útil é fazer esse processo. Um processo interior de pesquisa, de autoconhecimento, de saber quem tu é, de onde tu veio, qual é a tua essência, né? Te conhecer primeiro para depois pensar o que eu vou produzir. Para que lado, para onde direcionar a tua expressão. Isso, tua expressão, tua produção, né? Aí é uma maneira de tu ter insights, de ter um caminho para conduzir o teu trabalho. Porque senão são tantas influências e tantas referências em arte que tu fica perdido, né? Principalmente depois se tu faz um ensino acadêmico, Sim. né, com formação acadêmica, onde tu vai ter N cadeiras, os fundamentos da arte. Não só de técnicas, mas de toda a história da arte, filosofia da arte, teoria estética, né? E isso tudo te deixa meio perdido, assim, porque tu recebe uma enxurrada de informações. Eu, quando eu entrei na faculdade, nossa, foi um espanto, porque era muita coisa, até eu tinha visto muito pouca coisa de história da arte. Aí quando começou a ver tudo aqueles movimentos modernos... Foste bombardeado de tanta informação. Sabe? E com as referências humildes que eu tinha lá do interior, foi até um pouco difícil de entender e de aceitar aquilo, porque, nossa, o que é isso, sabe? Né? Isso é arte mesmo? Né? Mas o bom é que tudo isso era debatido em sala de aula, tudo isso a gente ia aprofundando para entender toda aquela filosofia que levava o artista a ter aquela ação de produzir aquela coisa que me parecia muito estranho, mas com o tempo a gente foi entendendo e aceitando.
e também apreciando, né? Porque Sim. tu só consegue apreciar uma coisa quando Quando tu tu entende. entende ela, exatamente. Né? Mas, Marcelo, a gente vai ter que fazer um breve intervalo e retomamos, né? Porque eu quero falar sobre a exposição recente que tu fizeste, né? Um projeto muito legal aqui da cidade de Novo Hamburgo. Então, fique aí conosco, nós já voltamos, é um breve intervalo, tá? E nos acompanhe aqui para falarmos sobre essas obras que estão aqui no cenário. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando então, né, falávamos no final do primeiro bloco sobre essa questão das inspirações, de muitas informações sobre arte que o Marcelo teve contato no curso, né, da Fevale, mas agora vamos falar sobre a arte mesmo dele, né. Marcelo, hoje, assim, tá, eu conheço a tua coleção aqui, né, da Medusas, essa aqui é uma obra, não conhecia ainda, que lindo. Essa é da série das Quimeras. As quimeras. Quimeras. Que legal. Mas assim, tu tem no mercado da arte, né? Para quem já te acompanha, para mim é tudo novo, né? Mas já vou te seguir. Mas tu já tem, assim, tu é identificado pelo teu traço. É aquela arte que tu não precisa ver a assinatura para saber. Isso aqui é do Marcelo. Sim, já tem uma certa identidade no meu trabalho. Eu assumi a linguagem figurativa dentro da arte, né? Apesar de toda aquela informação, daquele conhecimento que se deu de história da arte, dos períodos modernos e da arte contemporânea, que eu aprecio muito também, que tem trabalhos lindíssimos, trabalhos muito importantes, assim, bastante consistentes. Mas eu assumi uma linguagem figurativa desde o início da minha produção, por uma questão de identidade, aquilo que eu te falei, né? Eu tenho uma formação, apesar de acadêmica, e com conhecimento em história da arte, teoria da arte, mas eu tentei preservar um pouco daquilo que das minhas origens, né, das minhas primeiras... Tu fizeste uma mescla de tudo isso que tu vens desde pequeno trazendo, né? Então, como a figura humana sempre foi, naqueles períodos que eu comecei a entrar em contato com a arte, sempre foi uma referência, né? Eu me mantive fiel à figura humana e tenho trabalhado com ela já há muitos anos, desde o começo da minha produção, dando, claro, diferentes tratamentos, diferentes olhares, né? Mas continuo com a linguagem figurativa, né? Então, o meu trabalho dificilmente vai partir para um abstracionismo, por exemplo, né? Admiro muito o trabalho do abstracionismo, mas a minha identidade exatamente. E é isso que é legal, esse sou eu, né? Exatamente. Então isso é que é legal. E essas duas séries aqui eu venho desenvolvendo elas desde 2021. Eu comecei em 2021 a desenvolver a série das Medusas de papel e essa série e em 2022 agora eu comecei a desenvolver a série das Quimeras, né? Esse processo, o meu processo criativo ele se dá bastante flexível e eu posso dizer assim que ele às vezes tem um gatilho que pode ser um assunto do cotidiano, né? Ele sempre tem um caráter meio mágico, meio fantástico de explorar a figura humana. Então aproxima um pouquinho com o surrealismo, que foi um movimento que eu apreciei muito. Aproxima um pouquinho com a pincelada do impressionismo, que foi um dos movimentos que eu mais me apaixonei em toda a época que eu tive de formação, assim, não fica evidente, não fica uma coisa explícita. Sim, mas são os recursos, os gatilhos que tu aciona na tua criação. E os resíduos de técnicas, de características da forma, né, que eu vou adicionando no meu trabalho. Então, nesse processo de trabalhar sempre um perfil um pouco mais fantástico, um pouco mais lúdico na obra, eu vou tirando os meus temas também, né? Não que eles sejam fundamentais na produção,
mas geralmente eles caminham juntos. É uma linha condutora, É uma linha né? condutora, exato. Então, digamos assim, uma série vai dando continuidade à outra, vai dando origem à outra, sabe? É sempre um fio que vai sendo Tecido e evoluindo. evoluindo, exatamente. Então, tive séries anteriores, Legal. das quais as medusas de papel são uma continuidade, porque elas trazem, por exemplo, no lugar aqui dos cabelos da medusa, eu trago fitas de papel que são uma referência aos papéis de desenho que eu arrancava dos meus cadernos. Olha que legal. É, bem legal. Foi Que bacana. buscando essas origens Aham. que eu fui trazendo elementos para o meu trabalho que tinham relação com aquilo, né? Então eu trouxe a folha do papel, o espiral rasgado do Sim, papel. é bem o espiral, né? O espiral rasgado. Então, durante um tempo eu usei esse papel como um pano de fundo, depois ele passou a fazer parte da construção da figura. E mais figuras femininas? Geralmente eu trabalho mais figuras femininas. Depois de um tempo aqui, os papéis que eram inteiros e que passaram a fazer parte, por exemplo, da construção da cabeça das pessoas, das figuras, como se fosse um cabelo, eu fui abstraindo mais, transformando mais e se transformar em fitas. Fitas. É. Eu acho que foi essa série. Não tem algumas obras na Casa Presser? Sim, tinha umas Que eu obras acho que lá eram mais assim com fitas. com fitas, que eu achei exatamente. muito legal, porque assim ó, me impactou. Essa é uma continuação. Então, essas fitas e a própria medusa como tema também é resultado desses assuntos diários. Sim. A princípio parece um tratamento bastante fugaz, sutil da figura feminina, de uma forma mais leve, solta, né? Mas, na verdade, o assunto que deu o gatilho para esse trabalho foi o debate a partir de uma notícia de jornal. A gente almoça lá em casa assistindo jornal. Sim, Então, o hábito do jornal do almoço. Isso, Então, a gente sempre fica discutindo Sim. coisas, eu com minha esposa, né? E a gente debate muito sobre arte. Ela também é artista plástica. Mesmo? Sim. Olha que legal! Nos conhecemos na faculdade. Que bacana! Ai, nós vamos ter que fazer um papo com vocês dois, Sim. então! De repente conheci o ateliê também. Claro, vou sim. Nos conhecemos no começo da faculdade, vestibular. No começo do segundo semestre começamos a namorar. Que legal! Casamos uma semana antes da formatura. Que bacana, Muito que história legal. bonita! É uma história bem bacana. E já fazem 30 e poucos anos. Sim, eu vou fazer 30 de casado em dezembro. 30 de casado também. Somos heróis da resistência, né, hoje em dia? Uma coisa bem cultivada, né? Tem mas que é ser. bom. Tem que ser por aí. Então a gente estava falando sobre uma notícia sobre o feminicídio. Sim. E Que é alarmante. É alarmante, as notícias, assim, os índices estão muito altos. Principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia. No período da pandemia, quer dizer, de muito convívio, né, nesse período. Exatamente. Mas não só a questão do feminicídio, a forma como a mulher sofre agressões em todos os meios da sociedade, né? Sim. Que é uma sociedade machista ainda. Totalmente né? machista. A mulher tem grande mérito nas conquistas que ela Sim. tem, porque é por ela mesmo que ela faz. Por persistência, por insistência, mas é aquela coisa de sempre ter que provar o seu valor. Exatamente. Sendo que pode ser caminhar juntos, mas é que é uma herança cultural, É uma herança né? cultural, a gente sempre conversa sobre isso. É. Né? É uma herança cultural difícil de quebrar, difícil de desconstruir. Mas que a gente também tem um papel de fomentar isso, de Exato. levar isso à discussão, Exato. de combater, mesmo que seja, mas será que sozinho eu vou poder mudar? Não, mas já é um começo, né? A ajuda de cada um já é importante. Eu sempre né? digo, um pouquinho de cada um dá um tantão. Dá um tantão, exatamente. Então eu estava discutindo sobre isso. Eu revisitei o tema da medusa, da mitologia grega. Sim, da mitologia. E lá eu fui buscando algumas versões da história e a que mais me agradou foi a do poeta romano Ovídio, que ele conta assim que a medusa não era um monstro que nasceu... Que pintavam como um monstro, sim, né? ela sempre foi pintada como um monstro. Inclusive eu pesquisei na história da arte, todas as versões de representação da medusa ela é como um monstro, né?
E ela tem aquele Mas olhar... tem um porquê dela ser um monstro. Exato, né? Então ela parece sempre representar aquele olhar de horror, porque ela se vê espelhada no escudo, né, do guerreiro grego que mata ela. Sim. E o vídeo retrata diferente, ele conta uma história diferente, que ela era uma sacerdotisa do tempo de Atenas, e ela teve um caso amoroso com Poseidon, que sempre disputava o apadrinhado das cidades gregas com Atena, e por conta disso Atena castiga ela transformando num monstro. Então é interessante que Sim. é Uma vingança. uma vingança por uma culpa que não é dela, porque afinal de contas houve um envolvimento amoroso Das duas partes, das duas né? partes, Mas ela exatamente. saiu a culpada A mulher, por ser mulher. por ser mulher, exatamente, e por ser o lado mais fraco, né? Então ele era um deus, não podia ser punido, ela podia. Então acontece né? isso, tu vê como acontecem as coisas, né? O lado mais frágil, o lado, né? E ela sempre acaba sendo a culpada. Então a gente via várias notícias no jornal de como a mulher acaba assumindo uma culpa dentro da sociedade por assuntos e questões que não são culpa dela. Não pertencem a ela, Exatamente, mas né? ela carrega esse peso. Esse peso, né? Então a gente falava assim, olha, nas reportagens, assim, olha quanta mulher que tem família, que é chefe de família, tem 5, 6 filhos, netos juntos, mas tu não vê o marido do lado, né? O cara já fez o E filho... ela dá conta de dá tudo, quer conta dizer, de não é só tudo. fazer o filho. Exatamente. Né? O cara fez o filho e caiu fora. Considerada sexo frágil, mas é muito mais Muito forte do mais que o homem. forte, Mas exatamente. é o estigma da fraqueza, a mulher chora por tudo. É que são sentimentos diferentes, a reação. O homem é muito Exato. racional, a mulher é o emocional, né? É. E acaba sempre aquela coisa assim do homem tendo o lado dele aliviado, assim, né? Ele é abonado porque é homem, ele foi criado assim, é a cultura, sabe? E não se questiona. Não se questiona. Por isso eu fui trazendo essas coisas assim, Que eu pensei, legal. eu vou explorar isso, né? Eu vou trabalhar esse lado da Medusa, mas aí eu não quis, eu desconstruí a figura da Medusa. Sim. Eu quis restaurar, reconstruir uma mulher bonita, uma mulher que está em paz consigo mesma. Que passa uma leveza, olhando assim a tua obra, dá um sentimento bom. Sim. Claro que, né, eu não entendo de arte, né, é aquela coisa, gosto, não gosto, será que eu capto... Claro, tu está contando toda a origem dessa tua série, né, Sim. mas eu acho que cada um, quando olha, interpreta de uma maneira, uma percepção, claro, vai entender se tiver uma orientação e uma explicação do porquê, né? Mas é muito rico e fico feliz disso, porque é um olhar de valorização da mulher. Da mulher, exatamente. Né? E certamente isso tem muito da contribuição desses debates com a tua esposa, Sim. né? Que uma vida tão legal de tanto tempo juntos, mas é incrível, assim. E, nossa, a gente está chegando no fim do programa, eu queria falar muito mais, mas fica aqui um convite para uma próxima gravação. Como é o nome dela? Cristina. Cristina, então, está convidada, porque Ok. é importante, assim, o pessoal sempre comenta, mas tu entrevista mais mulheres do que homens. Não, dá casualidade, né, dos assuntos, mas, assim, a arte é uma expressão legal e hoje, né, tu traz essa visão da valorização da mulher. Então, isso é importante e, de repente, a gente faz uma live juntos, do Direto ao claro. Assunto também. Com certeza. Eu gostaria de dar continuidade, porque a manifestação cultural é importante para a nossa formação. Né? Mexe com emoções, com sensibilidade. Te agradeço muito tu estares aqui comigo e quero te deixar umas flores. Muito obrigado. Tá, é o buquê da amizade, que agora somos Valeu. amigos. Louca! Com certeza, com Mas certeza. são as conexões, como eu falei, da vida, né? E vou lá, adoro Lomba Grande. Vou lá conhecer teu ateliê. Vou marcar de ir lá conhecer, vem quero conhecer a conhecer. Cristina, né? O ateliê está de portas abertas assim, para o público também. quem Deixa quiser tuas conhecer. redes sociais para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para também te Sim. acompanhar, te contatar. Até porque quero saber depois se tu vive da arte, se vai para o próximo papo. Daqui a pouco são obras que estão à venda, né? Porque Com certeza. Com certeza, né? Vamos vender. Vamos vender.
É necessário. Gente, é necessário. É lindo, né? E a gente sabe também que viver de arte no nosso país não é fácil. Não é fácil. Tu tem que administrar bem e tem que ser muito profissional. Muito. Como em toda área, né? Claro, mas ainda é uma questão, né, muito também de se fortalecer. Sim. E esse espaço também é para isso. Então, Esses conte espaços comigo. é que possibilitam isso, viu? Eu quero agradecer pelo convite, pela entrevista. Foi muito bom conversar Que contigo. bom, Marcelo. E tomara que apareçam mais oportunidades, Mas assim, vão. que a gente possa conversar mais. Eu te explico outras séries. Tu vai ver que tem um fio condutor ali, que todas se encaixam. E Nós vamos fazer uma minissérie, então. também pode gravar alguma coisa lá no ateliê, se Também. quiser também. Fica muito legal. Um ateliê com um ambiente bem rústico, assim, bem com cara de lomba grande, né? Sim. E a paisagem também, o lugar é muito Que bonito. legal. Para as pessoas, então, te seguirem, tu tens o site, tu tem a tua Tem Instagram. o meu site é www.atelierzene.com.br, que tem obras minhas e de minha esposa. Tem o Instagram, que é Marcelo RZene, e o Facebook, que é Marcelo Ricardo Zene. Tá? Então, Qualquer coisa também tudo pergunte, assim. eu vou postar, né, os arrobas, tudo. O importante é conhecerem mais, despertarem para a arte, né, e esse papo aqui vai continuar aqui na Vale TV, no Direto ao Assunto, nas lives. O importante é a gente fomentar a arte e valorizar aí as expressões locais. Te agradeço por estar conosco aqui nesta noite. Continue aqui na programação da Vale TV e quinta-feira estarei aqui de novo com mais uma conversa inspiradora. Boa noite.